Eu sou a Marúcia e eu vou falar então sobre o Neutron Admissão Digital, que é a nossa solução para ter todo o processo de admissão de forma digital. Então, a nossa ideia é de já começar as coisas de uma forma certa. Nós acreditamos que o melhor momento para começar a organizar a documentação de RH de um colaborador é durante o processo de admissão. Hoje se fala muito em ter um atendimento humanizado e chega a ser um contrassenso nós pensarmos que justo no setor de RH, no setor de recursos humanos, nós temos tantas tarefas para fazer, tanta papelada, tanta rotina, que às vezes nós não conseguimos dar aquele atendimento tão humanizado que nós gostaríamos de dar para os nossos clientes. Então, para que o setor de recursos humanos possa focar mais nos clientes, o Neutron vai trazer uma facilidade, ele vai ajudar na parte dos processos para que nós possamos focar mais nas pessoas. A admissão, através do Neutron Admissão Digital, vai ser de forma simplificada na palma da mão do candidato que está sendo admitido. A gente está vendo ali a moça sentadinha, feliz da vida, no sofá, lá na casa, na própria casa dela, fazendo a admissão. Como o processo pode ser feito, inclusive, no celular, então isso quer dizer que pode ser feito de qualquer parte, de qualquer lugar do mundo, ou de qualquer cidade onde o candidato esteja. Como o processo é todo digital, nós acabamos tendo, então, um arquivo digital, um dossiê, com todos os documentos de admissão do colaborador. E isso tudo é feito com muita segurança, porque o Neutron utiliza uma solução da Microsoft, o Azure, que nos garante a maior nível de segurança que tem disponível no mercado atualmente. O nosso processo ele é todo muito ágil e simplificado. O processo de admissão, então, ele é feito através de formulários eletrônicos inteligentes. Eu vou explicar um pouquinho melhor os formulários eletrônicos inteligentes um pouco mais para frente. E como ele é feito com formulários eletrônicos, nós temos a padronização dos dados e a redução de erros, por serem formulários eletrônicos inteligentes. Então, nós vamos ter os dossiês eletrônicos também, porque a documentação toda é eletrônica e os dados vão estar todos centralizados. Atualmente, quem usa papel ainda ou tem outros formulários simples acaba tendo documentos espalhados em computadores ou em servidores diferentes, às vezes documentos em papel, em pastinhas do trabalhador guardadas. Às vezes a gente não sabe direito onde é que ficou na hora que precisa, e utilizando o Neutron Admissão Digital, nós temos então os dossiês completos e com acesso aos dados centralizados. Vai estar tudo no mesmo lugar, tudo lá no Neutron, sempre que eu precisar, com a maior facilidade de acesso. E o processo é todo sem geração de papel, que hoje em dia é uma coisa que as empresas buscam muito, que todo mundo busca. Eu vou fazer um pequeno comparativo, então, entre a situação atual para quem não usa o Neutron e a situação que é para quem usa o Neutron, que são ganhos que a gente tem com o uso do Neutron. Quem não usa o Neutron, então, tem formulários em papel, e alguns podem dizer, não, mas eu já mando um formuláriozinho eletrônico lá para o candidato quando ele é admitido, que ele vai preencher. Aí são formulários eletrônicos, geralmente formulários eletrônicos simples. No Neutron, nós temos formulários eletrônicos inteligentes e eles são personalizáveis. Qual é essa customização, essa personalização que eu posso fazer? Não é só
colocar as cores da empresa, ou o logotipo, a logomarca. É muito mais do que isso. Eu posso colocar todos os campos que são necessários, que a empresa entende necessários para o processo de admissão. Eu posso ter os campos em branco. No formulário inteligente, eu não vou ter campos em branco, porque ele tem uma inteligência que ele vai me mostrar quando um campo não foi preenchido e ainda daí não vai permitir que o colaborador faça o envio do formulário. Além do campo, então, ser obrigatório, eu tenho informações ilegíveis quando são em papel, quando é feito o preenchimento em papel, nem todo mundo tem uma letra legível, às vezes a gente fica naquela luta para descobrir o sobrenome ali, aquele monte de consoante e tal, o que a pessoa escreveu, posso acabar tendo dados errados. E aqui, no meu formulário eletrônico inteligente, eu vou ter, então, dados legíveis, porque o formulário é eletrônico, e eu vou ter mais do que isso, eu vou ter dados validados. O que é um dado validado? Ele só vai aceitar esse campo como preenchido, só vai validar o campo quando a informação estiver correta. Se o campo, por exemplo, é um CPF e eu colocar um número a menos, como é um formulário eletrônico inteligente, ele vai entender que aquele CPF não está correto e enquanto eu não voltar lá e não preencher o CPF correto, o campo não vai ser validado e eu não vou conseguir enviar o documento. Mesmo se eu digitar por engano o número errado do meu CPF, o formulário é inteligente, ele vai fazer o cálculo e vai ver que aquele número de CPF não está correto, não está correto. E só vai validar, então, para que o formulário possa ser enviado no momento que eu voltar naquele campo e corrigir. Quem faz o processo atualmente em papel ou usa formulários eletrônicos simples pode acabar tendo anexos em papel. O candidato, quando é admitido, ele não faz só um formulário que ele preenche. Ele também tem que levar a documentação toda, que são os anexos. Ele tem que levar a carteira de identidade, carteira de trabalho, comprovante de residência, comprovantes de escolaridade, várias outras coisas. Quem utiliza o Neutron Admissão Digital, como não tem mais papel, ele vai receber o que junto do formulário? Ele vai receber upload de documentos. Vão ser uploads de arquivos digitais. Pode ser que o candidato tenha no seu próprio celular, ou computador, ou tablet, os arquivos, ou pode ser uma simples captura, uma foto que ele faz com o celular na hora da frente da identidade, do verso, e vai anexando nos campos obrigatórios lá onde pede a identidade, a frente, o verso e tal. E quem utiliza o processo atualmente em papel ou com formulários eletrônicos simples, acaba tendo o retrabalho de digitar os dados em outros sistemas. E às vezes tem formulários eletrônicos nesses simples que tu recebe o formulário, mas tu precisa digitar de novo os dados. Um formulário eletrônico inteligente do Neutron, eu não preciso redigitar os dados em momento algum. O candidato, ao preencher o formulário e enviou aqueles dados, eles já estão, então, corretos, porque já foram validados pelo Neutron, e esses dados vão poder ser utilizados em outros sistemas que eu tenha na empresa, através de integrações ou utilizados pelo próprio Neutron. Por exemplo, se a empresa, além de ter o Neutron Admissão Digital, tem o Neutron Folha Ponto, que o Jaime falou antes. E como que é para nós termos o Neutron Admissão Digital? Parece que envolve muitas coisas, mas como nós pensamos ele, como o Neutron Admissão Digital não necessita de programação,
ele é personalizável, se faz a personalização, a parametrização dos dados e com isso ele pode ser implementado de forma rápida e simples, para que em poucos dias as empresas já possam estar utilizando, então, o Neutron Admissão Digital e aproveitando esses benefícios de nós termos o processo todo digitalizado, de ter os dados validados, isso é muito importante, porque diminui os erros também, e também nós temos um checklist que pode ser feito por dashboard, que é uma visualização gráfica do processo que o Neutron nos possibilita. Como que é a admissão hoje, então, em processos em papel ou empresas que utilizam, que já têm um formulário eletrônico simples? O candidato faz a seleção e o candidato aprovado recebe um e-mail ou um WhatsApp, né, informando que ele foi aprovado. Aí ele vai até o setor de RH da empresa, está feliz, foi aprovado, vai até o setor de RH da empresa e recebe a ficha lá de admissão, ou ele já recebeu um formulário eletrônico simples e a lista da documentação que ele precisa. Em outro momento, ele vai retornar lá no RH para levar a documentação e a ficha dele. Pode ser que ele tenha esquecido alguma documentação. O colaborador do RH vai receber isso aí, vai conferir para ver se está faltando alguma coisa. Pode ser que a ficha esteja com algum campo em branco e que no RH a gente na hora perceba, e pode ser que a gente se passe. Às vezes tem tantas coisas, outras pessoas esperando para serem atendidas, e pode ser que fique algum campo em branco que lá na frente pode vir a fazer falta. Se faltar algum documento, o candidato vai ter que retornar em casa ou vai ter que ir na escola buscar alguma certificação que ele não tinha cópia em casa. E o processo vai levando cada vez mais tempo. E pode ser que o setor que está precisando daquele candidato, que precisa que ele comece logo, pode ser que aquele setor está esperando e a pessoa não termina o processo nunca. Quando ele conseguiu levar tudo, então, de posse de toda a documentação, o RH vai digitar as informações da ficha, anexar os documentos, que às vezes eles têm que ser feitos cópias reprográficas ou tem que escanear os documentos e daí vai guardar em pastinhas, ou se são cópias reprográficas em papel, vai ter que fazer uma pasta, guardar a pasta, saber aonde que a pasta está, dentro de que caixa ou de que gaveta, para o dia que precisar, lá na frente. Ou ele vai ter que guardar os arquivos eletrônicos que ele fez, se ele escaneou, e vai ter que saber aonde que está tudo aquilo para o dia que precisar. A empresa que utiliza o Neutron, então, faz o processo de seleção e após o processo de seleção da forma que é feita atualmente, após o processo de seleção, o Neutron entra em ação. Porque o RH envia por WhatsApp ou por e-mail o comunicado de que o candidato foi admitido, que ele foi aprovado, envia por e-mail ou por WhatsApp o link. Esse link que o candidato vai receber, ele dá acesso, então, ao formulário de admissão eletrônico inteligente. Então, ele vai ter que preencher esses dados, ele vai ter que preencher todos os dados para poder enviar, porque senão o botão de envio não vai ser habilitado, ele não vai conseguir submeter o formulário. Aí ele vai colocar os documentos fazendo o upload de arquivos que ele, porventura, já tenha, ou fazendo fotos dos documentos para anexar. E quando todos esses campos que a empresa disse para o Neutron que são campos obrigatórios estiverem preenchidos, ele vai submeter, então, e vai enviar o formulário. Agora é só o colaborador do RH analisar essa documentação e pronto. Em um clique, a pasta digital
do colaborador já está pronto. E é uma pasta que ele vai poder, como a gente tinha falado antes, acessar com muita facilidade e tudo no mesmo lugar. Aqui nesse QR Code estão as minhas informações. Quem quiser pode escanear ele aí, ficar com as minhas informações, para mais na frente tirar dúvidas, quem quiser saber mais sobre o Neutron Admissão Digital ou sobre outras soluções do Neutron. E agora nós vamos fazer aqui uma simulação de admissão digital para vocês terem uma ideia na prática como funciona. Nós vamos imaginar, então, aqui vamos simular que o Jaime está sendo admitido na empresa. Aqui, então, eu tenho a tela do celular do Jaime. Esse aqui é o QR Code das informações do Jaime, até, ó, esse pretinho aqui é o QR Code das informações do Jaime. Então, aí está o celular, a tela do celular do Jaime. Ele recebeu o formulário aqui, ó, está aqui o link do formulário. Ele vai clicar no formulário, então, abriu o formulário aí. O nosso aqui, nós colocamos Neutron, vocês podem colocar o nome da empresa de vocês, né? Usar as cores e os campos que são necessários. Aqui, então, nós temos os dados do trabalhador, que eles já estão preenchidos. Isso é uma coisa muito legal. Esse formulário, ele tem um salvamento automático. Então, nós já preenchemos isso aqui previamente, para não ficar aqui na hora tendo que preencher tudo. E o salvamento automático, como é que ele funciona? São muitas coisas para preencher numa admissão. Então, eu posso começar a preencher agora, e se eu precisar parar por algum motivo, eu não vou perder o que eu já preenchi e ter que começar tudo de novo. Permite fazer. Aí agora nós temos os dados profissionais e bancários, já estão aí, os dados então preenchidos. Aí agora nós vamos para os dados residenciais e de saúde. Tem todos os dados então, aí já estão preenchidos também. Agora, os dependentes. O Jaime já deixou também pré-preenchido todos os dependentes, as informações. Assinatura, agora o Jaime vai, isso é no final, ele vai aceitar aqui os termos e vai assinar. Ele está ali no celular dele, fazendo a assinatura agora, na nossa frente. Assinou. Agora nós vamos ver os anexos. Como é que estão os anexos? O Jaime vai fazer uma selfie. Antes de enviar, precisa fazer a selfie. Precisou anexar algum documento, eu acho, que faltou ali. O frente e verso da carteira de identidade não estava, ele está anexando agora na hora, então ele está pegando aqui no celular, que ele já tem a foto. Está anexando os documentos ali. Para vocês verem que é bem simples, né? É muito simples de fazer, é rápido, a documentação vem completa, aí tudo que a empresa precisa vai estar salvo lá no Neutron. Agora vem a hora da selfie, o Jaime vai fazer uma selfie dele ali. Aceitou a selfie, gostou, submete. E agora o botão, então, de envio. Ó, viu? O botão de envio agora já está permitindo que o formulário seja enviado. Aí ele enviou o documento e agora ele vai nos mostrar como é que acontece lá no RH. Isso aqui era o candidato que vai ser admitido, preenchendo a parte dele. E agora, o que o colaborador do RH vê no Neutron? Então, vai acessar aqui o módulo de processos do Neutron, e aqui tem um processo chamado onboarding.
E aqui uma lista de tarefas. Aqui está dizendo que eu tenho 15 formulários para avaliar, analisar a documentação. Clicando no link, vai exibir uma lista de resultados. Então, os dados que foram digitados no formulário foram todos transferidos para o Neutron. E eu vou acessar aqui, então, o último registro. Agora, o que aparece aqui já é um formulário padronizado da empresa. Não é o formulário onde foi coletado os dados. Então, aqui estão o formulário preenchido. E, paginando aqui, eu consigo acessar os documentos que foram enviados. Aqueles documentos que eu carreguei agora. Inclusive a minha selfie. Tá? Tudo foi parar no Neutron para uma pessoa do RH analisar de forma automática. Certo? Então, fica muito fácil depois fazer uma pesquisa. Os dados estão todos disponíveis online. Esses dados aqui, como o Neutron coletou tudo que o colaborador digitou, as informações a respeito dele, esses dados eles podem ser transferidos para outros sistemas, através de uma integração. E isso reduz o retrabalho lá da equipe de RH, quando precisa inserir um outro sistema, um sistema de vale transporte, por exemplo. Os dados podem trafegar de forma automática. Ok? Então, vou passar agora a palavra para o Marcelo, para fazer o encerramento dessa apresentação e iniciar a próxima. Obrigado, Jaime. Bom, pessoal, como vocês viram, muito simples de usar. Nós já temos alguns casos aí de clientes que estão utilizando essa solução na prática. Quer dizer que pessoas que estão fazendo o seu processo através do celular estão capturando os documentos. Quer dizer, é muito simples. Pessoas que não têm um usuário no Neutron, não precisa ter um usuário do Neutron, não precisa ter um usuário dentro da rede de vocês. O sujeito recebe um link, é um formulário público, e ali ele já começa a preencher o formulário. Se demorar algum tempo, ele vai salvando os dados automaticamente. O candidato, ele mesmo vai subindo manualmente os documentos através do seu celular ou do computador da casa dele, vai capturando os documentos. Ele não precisa ter um scanner, ele pode fotografar os documentos no próprio celular dele e ir anexando. Documentos que já sejam nato digitais, ele pode importar. Por exemplo, se tem uma carteira de motorista digital, uma carteira de identidade digital, comprovante de residência eletrônico, se ele já tiver, por exemplo, uma conta de luz eletrônica, ele já pode anexar e preencher todas as informações. E só no momento que tudo estiver validado, e essas regras, né, de validação são totalmente parametrizáveis, cada uma das empresas de vocês vai determinar quais são os campos do formulário, quais são os campos que são obrigatórios, os tipos de validação que quer, enfim, as mesmas regras de negócio que vocês têm hoje num formulário em papel, vocês vão ter aqui através do formulário eletrônico inteligente do Neutron para iniciar o processo. E as validações de documentos, que é muito importante por compliance, para evitar problemas futuros, para a gente saber que todos os documentos relativos àquele processo de admissão foram coletados. Vocês podem dizer quais são os documentos obrigatórios, quais são os desejáveis. Se um documento é desejável e não for inserido naquele momento, ainda assim o Neutron vai ficar avisando, vai deixar o processo prosseguir, mas vocês vão poder controlar, como o Jaime mostrou ali de uma forma gráfica, né, todos os processos.